mas gostaria de convidá-lo então para abrir a sua Bíblia, você que está aqui conosco, aqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando na transmissão, no capítulo 3 de 1 Timóteo, por favor. Capítulo 3, 1 Timóteo, nesta passagem que de certa maneira deu título a essas exposições que eu e o reverendo Igor vimos fazendo, acerca do mistério de Deus, particularmente naquilo que nós chamamos de Natal. Mas gostaria de pedir a você que lesse comigo a passagem, mais uma vez, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16 apenas, mas gostaria que você lesse comigo, por favor, essa passagem, se você puder. Vamos ler? Diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Grande é o mistério da piedade, diz Paulo. Na realidade, todos nós vimos, como eu disse já no domingo passado, de uma tradição natalina muito forte. Eu me lembro de certa ocasião que na nossa vida pessoal, eu era criança e num período de muito pouco recurso financeiro, foi quase toda a infância assim, mas naquele ano mais ainda, sem condições de produzir um Natal, a minha tia, que era uma pessoa muito cuidadosa com os seus sobrinhos, com os filhos também, resolveu improvisar, ou seja, era necessário existir um Natal, de alguma forma ele tinha que acontecer. Então ela resolveu improvisar, e foi a primeira vez que eu vi uma árvore de Natal feita exatamente com uma bananeira. Não sei se você já viu, mas foi a primeira vez que eu vi. Foi um improviso que conseguimos fazer. Ela montou em uma bananeira na sala de casa, a árvore com bolas vermelhas, com a combinação perfeita, viu? Aquela bananeira com árvore, com a bola de Natal pendurada, mas foi exatamente o que ela pôde produzir. E a grande questão é porque não podia passar sem que aquela tradição acontecesse, sem que aquele momento pudesse existir dentro dessa nossa chamada tradição cristã. Nós constituímos essas datas, nós construímos, ela é fruto de um pensamento claramente cristão. Mas se me permitem aqui dizer, eu acho que nós estamos do lado quase que oposto, digamos, dos judeus. Os judeus têm suas datas, não Natal, mas têm suas datas religiosas muito bem delimitadas. Tá? Eles possuem essas datas, celebram essas datas, comemoram essas datas, e elas são guardadas especificamente. Paulo já alertava para isso, dizendo que eram sábados, luas novas, ou seja, esses períodos que eram, de certa forma, preservados por eles. Essa ação toda, feita por eles, gerava exatamente um legalismo, um rigor que precisava acontecer, e acontecia sempre em virtude das comemorações, das celebrações ou da memória que faziam dessas datas. Nós, cristãos, criamos o nosso calendário. Nós trouxemos para nós alguns calendários. Alguns são semelhantes aos judeus, como Páscoa, por exemplo, mas nós instituímos calendários nossos, calendários pessoais, calendários que nós realmente, de alguma forma, definimos. O problema é que o nosso calendário, ele se esvaziou de significado. O importante é ter uma cerimônia, o importante é ter uma árvore de Natal, ainda que seja uma bananeira. Agora, o que isso significa, qual a implicação disso, qual o valor disso, não sabemos. Na verdade, desapareceu e se perdeu ao longo do tempo. E é por essa razão que nós optamos, eu e o reverendo Igor, por olhar para essa comemoração, para esse Natal, com um olhar diferente. Já é diferente por causa da pandemia, claro, mas com um olhar mais diferente ainda. Normalmente, os textos relativos à natividade, ou seja, ao nascimento de Jesus, são lidos só nesta época. Não sei se vocês percebem, mas raramente você vê um sermão, tá certo, do nascimento de Jesus fora do período de Natal. Algum pastor que queira pregar sobre o nascimento de Jesus, por exemplo, no mês de junho, no mês de julho. É raro isso acontecer. Confesso, não sei porquê, já faço aqui a minha confissão pública, porque deveríamos fazer. A nossa perspectiva, digamos assim, de
de texto bíblico é somente esse. É nessa época que nós assistimos cantatas. Já sabemos de memória o que acontece. Nós sabemos a hora que entram os magos, quando vão entrar, na verdade, sempre crianças, né? Quando vão entrar os anjos, quando Maria e José vão vir. Tudo isso nós já sabemos de memória. O problema é que nós esvaziamos de conteúdo esse Natal, que em todos os sentidos, aqui no texto que lemos, esse ato, esse evento constituído por Deus é chamado de mistério. O grande mistério está aqui, e esse mistério se relaciona à encarnação de Cristo. Se você está com o texto aberto, veja bem, aquele que foi manifestado em carne. A Nova Versão Internacional vai dizer aquele que se manifestou claramente em corpo. E aquele que na verdade foi justificado em espírito, e aqui é o espírito de Jesus, não necessariamente o Espírito Santo, mas a sua humanidade, ou seja, carne e espírito receberam exatamente essa humanidade. E é esse mistério, e desse mistério que Paulo trata aqui. E é exatamente o que eu gostaria de pensar com vocês. Ou seja, em que sentido, de fato, essa encarnação é um mistério. Lembrando que isto não é, ou seja, o Natal. O Natal não é. Ele simboliza, ele identifica, ele sinaliza. Esse é um dos nossos problemas com a data de hoje, digamos assim. É porque nós julgamos que o Natal seja. E, em geral, não percebemos que ele é apenas uma celebração de um fato, de um evento. E não necessariamente o evento em si. O Natal é um sinal. Tá? Ele não é, na verdade, o evento. Nós estamos lembrando. É como, na verdade, as nossas festas de aniversário. Tá? A minha agora vai demorar de novo. Mas é como a nossa festa de aniversário. Nós não nascemos naquele dia. Nós celebramos aquele dia lembrando. É um sinal, é uma identificação, na verdade, aponta para uma determinada ocasião. E é exatamente isso que lemos aqui no texto de Timóteo. Ou seja, que na realidade o Natal aponta, ou essa data, ou essa celebração que fazemos, aponta para esse evento. O evento em si é a encarnação de Jesus. Uma outra observação importante no texto diz respeito ao contexto no qual ele fala desse mistério. Se você observar no verso 15, ele está dizendo que tudo isso ele está escrevendo para, de alguma forma, orientar as pessoas de que maneira elas devem proceder na casa de Deus. E aí, dois problemas nossos. Primeiro, é o fato de que nós identificamos casa de Deus com igreja. E está correto parcialmente. É que para nós, casa de Deus não é necessariamente nem igreja. Se me permitem aqui dizer com sinceridade, casa de Deus para nós é templo. A gente pensa e identifica igreja com o prédio. Para nós, quando a gente fala casa de Deus, é onde nós viemos, e não é. Tá certo? A ideia já está, de certa forma, comprometida. Paulo está tirando a figura, obviamente, do Novo Testamento, onde, na realidade, as pessoas compunham uma família. E aqui o conceito de igreja é muito mais família do que uma estrutura, do que, na verdade, um prédio. Ele não está se referindo ao lugar aonde a igreja se reunia, ele está se referindo a uma família que está agora perfeitamente, digamos, unida a partir de Jesus. É isso que ele está dizendo. Em segundo lugar, lembre-se que quando ele se refere como proceder na casa de Deus, não é como é que você tem que se comportar aqui dentro. É como você vive a sua vida cristã, como você vive o seu cristianismo. Naquele momento, quando Paulo escrevia, não havia, na verdade, como existe hoje, várias linhas de cristianismos como nós vimos. Havia apenas aqueles que não eram cristãos, que seguiam suas filosofias e todas as suas doutrinas e todas as suas religiões, e aqueles que eram cristãos e que são considerados casa de Deus. Como eu devo proceder como parte desta família? Como eu devo proceder na minha vida, na minha conduta, na minha caminhada cristã? Como é que eu devo, na verdade, proceder? E diante disso ele traz a justificativa nesse grande mistério. E é esse grande mistério que nós queremos, de alguma forma, observar, se vocês puderem, então, nos acompanhar. Por favor. Primeira coisa que precisamos saber é tentar entender que mistério é esse, tá certo? Qual é o mistério, tá certo? Por favor. O texto vai nos mostrar que a palavra mistério não tem o sentido exatamente que temos aqui, tá certo?
Não se preocupe, eu também cometo esses erros continuamente. Qual que é a ideia de mistério? Mistério não é o que nós imaginamos. Quando nós falamos em mistério, na nossa mente vem geralmente ou aquela ideia de um filme de suspense em que você não sabe o que aconteceu, ou na verdade alguma coisa meio mística, meio misteriosa, ou na verdade um fato que não se tem conhecimento e por isso permanece um mistério, como a própria Covid nos nossos dias, um grande mistério porque não sabemos. Não é esse o conceito bíblico. O conceito bíblico tem um tom escatológico, ou seja, o mistério era algo que permaneceu oculto no passado, mas que agora foi revelado. Algo que, na verdade, no passado não se soube, como, por exemplo, a própria encarnação do Filho, o próprio fato do Messias ser um servo sofredor e, claro, aquilo que agora nos está revelado em Jesus. Se não, por favor, me acompanhe em algumas leituras aí na sua Bíblia para identificarmos isso, se você puder. O texto de Efésios, capítulo 3, é uma boa definição de mistério. Que, aliás, me permitam aqui uma parêntese apenas, com base nesse conceito de mistério que você e eu devemos interpretar quando Paulo diz que aquele que fala em línguas fala em mistério. Não é porque ele fala o que ninguém sabe, mas é porque ele revela este mistério que nós vamos ver. Este mistério que já foi revelado. Não é absolutamente alguém que fala uma língua que ninguém conhece, é pelo contrário, é alguém que anuncia esse mistério que está aqui descrito. Se você puder observar, capítulo 3 de Efésios, diz ele nesses textos, principalmente o verso 3, pois segundo uma revelação, essa aí palavra é importante, se você quiser sublinhar, marcar, segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, ou seja, o que é o mistério? O que eu acabei de escrever. Verso 4, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Observe bem, e acrescenta no verso 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, e aqui no Espírito Santo. Ou seja, apóstolos e profetas tomaram conhecimento, receberam revelação e nos trouxeram por meio da Escritura o mistério de Cristo. E se você conhece um pouquinho da língua original, você vai lembrar que na realidade isso significa que o mistério é o próprio Cristo. É uma maneira de descrevê-lo como sendo o mistério que estiver oculto. Mas veja bem, este mistério está descrito aqui claramente como sendo ele, é o Evangelho. É, na verdade, neste caso em particular de Paulo, a introdução dos gentios no povo de Deus, algo que faz parte do plano de Deus. Isso é mistério. Se você puder, capítulo 1 de Colossenses, Paulo vai usar de novo, nessa carta que é irmã da carta de Efésios, muito próxima, ele vai usar essa mesma definição. No capítulo 1 de Colossenses, ele escreve assim, no capítulo 2, por favor, capítulo 2, verso 1, ele começa dizendo, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos me viram face a face, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente com amor, e eles tenham, veja bem, toda a riqueza que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Se o meu português não estiver equivocado aqui, isso é um apóstolo e nos diz que o mistério de Deus é Jesus. Jesus é o mistério. Ele é o mistério revelado. E é exatamente isso que é descrito aqui. Ou seja, o que é o mistério? O mistério é claramente uma referência à pessoa e à obra de Jesus. Volte lá em Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, e veja bem como ele define também esse mistério, nos ajudando um pouco mais. Só que ao invés do verso 16, leia comigo o verso 9. Ele diz assim, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. E depois, no 16, ele diz o mistério da piedade.
O mistério é o mistério de Cristo, o mistério é o mistério de Deus, o mistério é o mistério da fé, o mistério é o mistério da piedade, mas em todos esses sentidos nós já sabemos qual é o conteúdo do mistério, aquilo que nos foi revelado por meio dos profetas e apóstolos acerca de Jesus. Ou seja, não existe nada oculto, isso foi trazido à luz, esteve oculto, mas agora está evidente diante de nós, mas esse é o mistério, é essa palavra que ele descreve. Mas temos uma outra dificuldade, é porque nós precisamos de alguma forma identificar o que ele quer dizer com a palavra piedade. Grande é o mistério da piedade, mas afinal de contas, o que é piedade? No nosso dicionário você vai encontrar duas, digamos, maneiras diferentes, ou dois sinônimos para isso. Piedade vai ser comparado com compaixão, com pena, com dó, tá certo? É por isso que você pede, principalmente para os seus filhos, né? Tenha piedade, né, dos seus pais. Os filhos também pedem, né? Pai, tenha piedade de mim, sempre. Eu me lembro de uma ocasião em que participava de um amigo meu participava de uma reunião de casais. As crianças estavam reunidas com outras pessoas e o pastor ensinava aos casais e dizendo aos casais como é que eles deveriam disciplinar os seus filhos, como é que eles deveriam corrigi-los, etc. E enquanto ele falava desse assunto tão importante, o seu filho entrou correndo e fazendo gestos de karatê bem na frente de todo mundo. Claro, ele pediu licença e disse: eu agora preciso aplicar o que eu estou ensinando. E colocou o filho no colo e saiu. Quando o filho olhou para trás e olhou todas as pessoas, ele disse para todo mundo: por favor, orem por mim. Porque basicamente essa ideia de piedade que nós temos. Piedade é essa nossa perspectiva de que em algum momento alguém terá compaixão de nós. Mas a palavra piedade, ela tem, na verdade, esse conceito de piedade é consequência de um outro conceito. Piedade é, nos dicionários, uma espécie de amor à religião, de uma espécie de amor a uma determinada fé, e aí eles chamam isso dessa vida religiosa de piedade. Só que na Escritura, nosso amor não é a religião, o nosso amor não é um tipo de fé, o nosso amor é a Cristo, o nosso amor é a Deus, mas é piedade. Em Tiago, isso vai ser descrito como a boa religião, a religião sem mácula, ou seja, é esse, de fato, amor a Deus. E a nossa vida cristã, ou se eu puder dizer de uma outra maneira, a vida que nós conduzimos é chamado de piedade. Essa vida que nós chamamos de vida cristã, aquilo que você percorre ao longo da sua história, tendo a fé como, na verdade, o foco, ou como disse Jesus, como nosso autor e consumador, para quem olho firmemente e caminho todos os dias. Ou seja, é exatamente isso. Quando a vida cristã não é apenas um departamento, isso é religião, quando ele é apenas uma parte da minha vida, como se na verdade a vida religiosa não conversasse com a vida pessoal, com a vida familiar, com a minha vida profissional. É ao contrário, a vida cristã conduzindo todos os meus atos, em todas as instâncias, em tudo que eu faço. Isso nós chamamos de piedade, a Escritura chama de piedade. Isso é ser piedoso. É por isso que o oposto de piedade nos ajuda a entender o que ela é. O oposto do homem piedoso é o homem ímpio, que não teme a Deus, que na Escritura é descrito como alguém que se revolta contra Deus, que na Escritura é claramente alguém que não crê e principalmente não teme e nem sequer segue a palavra de Deus. Diz o Salmo 1, que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, homens que não têm piedade. Pelo contrário, bem-aventurado é o homem que tem seu prazer na lei do Senhor. Esse é o piedoso. Percebem como há uma distinção clara? Pois é esse mistério dessa vida, dessa piedade, que na realidade Paulo descreve aqui para Timóteo. Ou seja, ele está dizendo claramente a Timóteo que a vida piedosa, na verdade, tem um mistério. Segredo, se vocês preferirem, que não é oculto, mas que foi revelado. E esse é o ponto principal, meus irmãos, o mistério dessa piedade, ou seja, aquilo que esteve oculto, que foi revelado, aquilo que na verdade é o centro da nossa carreira, da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa existência, é exatamente
Cristo Jesus, o mistério de Deus. E aí eu preciso que você, se puder, me acompanhe, e eu peço já antecipadamente desculpas por essa parte tão técnica, mas necessária, senão você não vai compreender o que, na realidade, Paulo também pretendia dizer, mas eu preciso que você me acompanhe aqui em algumas projeções. Então, por favor, nesse texto, quando você lê, nós temos 6 afirmações, tá certo? Por favor, o nosso Caleb vai nos ajudar. Essas 6 afirmações, tá? Segura um pouco aí, Caleb, por favor. Essas são 6 frases, tá certo? 6 frases que nós possuímos sobre exatamente esse texto. Ocorre que essas frases, elas estão colocadas de maneira a compor o que nós chamamos, ou que nós não, o que é chamado tecnicamente como uma espécie de quiasmo. Ora, o que é um quiasmo? Quiasmo é uma estrutura poética hebraica que influenciou o cristianismo e que os escritores, na verdade, terminam por também compor aqui no Novo Testamento em grego. Sim. Som. Ei. Obrigado, Wagner. Então vamos lá. Que ele compõe agora também no grego esse quiasmo. Veja bem, são 6 frases que para nós, né, o judeu em geral, ele não rima sons como nós, né? Nós costumamos rimar sons, principalmente na nossa adolescência, quando a gente apaixona, a gente faz aqueles poemas ricos de rima, rimando flor com amor, alguma coisa assim. Ou seja, é a nossa maneira latina de expressar. O judeu, ele, na verdade, se eu puder usar essa expressão, rima ideias, concatena ideias, estrutura ideias. Nós vamos ver 2 exemplos aqui para vocês compreenderem, e aí voltamos a Timóteo. Por favor, a próxima, Caleb. Aqui. Isso é 1 Coríntios, capítulo 7, 3 e 4. Se você abrir o texto, você vai ver que Paulo falando aqui diz que o marido deve conceder à esposa o que é devido e também a esposa conceda ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a esposa. Isso está lá em 1 Coríntios 7, se você olhar em sua Bíblia. Para nós não aparece nessa estrutura, mas é o que está escrito. Mas se você olhar bem, por favor, Caleb, ali você tem uma estrutura que a gente chama de quiástica. Marido, esposa, esposa, marido. Consegue enxergar essa estrutura? É isso que ele escreveu. A frase tem uma frase sobre o marido, cujo paralelo está com o marido lá embaixo. E no intervalo ele fala das esposas. Por favor, Caleb. Ali está a estrutura interna. Marido, marido, esposa, esposa. Por favor, Caleb, de novo. Agora mais uma vez, para completar, por favor. Isso, aí tá bom. Percebam que Paulo faz essa estrutura nas 2 orações. E aqui vem, claro, a graça de Deus, né, para conceder o talento humano. Claro, ele está demonstrando aqui uma igualdade entre homens e mulheres, para aqueles que às vezes acham que a Escritura é machista. Está dizendo que assim como a esposa deve ao marido o seu corpo, o marido deve à esposa também o seu corpo. Que, na verdade, assim como o corpo não pertence à esposa, também o corpo do marido não pertence a ele, mas pertence à sua esposa. Ou seja, é essa estrutura de igualdade, mas numa estrutura chamada quiástica. Vamos ver um outro exemplo que vocês conhecem bem, que também é uma estrutura quiástica. Por favor, Caleb. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de amar um, aborrecer um e amar o outro, se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Isso todo mundo sabe de memória. Por favor, Caleb. Agora, o que a gente não percebe é que servir aos 2 senhores é uma frase que está em paralelo com Deus e as riquezas. 2 senhores. Por favor, Caleb. E que, na verdade, aborrecer e amar, devotar e desprezar, são outras 2 expressões que estão em paralelo. Com um detalhe a mais. Caleb, por favor. Ele inverte, por favor, de novo, as 2 expressões. Aborrecer e desprezar estão em ordem contrárias. Isso é poesia. Hebraica, mas é poesia. Em língua grega, mas é poesia. Ou seja, é como o autor escreve. Atrás disso existe uma intenção. Atrás disso existe um propósito do autor. E eu só estou dizendo isso porque o texto que lemos, como eu disse, é um quiasmo. Só que
com um detalhe também diferente, porque eles são variados, que eu gostaria de mostrar. Por favor, Caleb. Próximo. Agora sim, grande é o mistério de Deus. E aqui, eu gostaria que você pudesse observar que as frases que estão acima, elas estão organizadas em digamos assim, uma identificação de algo que aconteceu na terra e algo que aconteceu no céu. Percebam, aquele que foi manifestado na carne, isso aconteceu onde? Na terra. Foi justificado no Espírito, isso significa céu. Ou seja, contemplado por anjos, céu. Mas ele também foi pregado entre os gentios, terra. Ele foi crido no mundo, terra, e recebido na glória, céu. Se nós colocássemos as iniciais aqui, nós teríamos terra, céu, céu, terra, terra, céu. Ou teríamos uma estrutura quiástica, duas estruturas quiásticas que estão cruzadas. A primeira parte é um quiasmo, terra, céu, céu, terra. A segunda parte é outro quiasmo, terra, terra, céu, terra, terra, céu. É mais ou menos essa a ideia. Eu sei que é confuso, mas a ideia é que na realidade ele construiu isso, usando frases. Por quê? É essa a pergunta que é importante para nós. Você não precisa conhecer poesia hebraica, tenha certeza que você não vai fazer nenhuma poesia dessa forma, mas o que nós precisamos entender? É que, em primeiro lugar, quando faz essa estrutura, Paulo está dizendo como Thomas Goldwyn, que é um escritor, um teólogo puritano, do período do puritanismo inglês, ele diz, e a frase dele literalmente é que o céu e a terra se encontraram e se beijaram. Deus, homem, céu e terra se uniram na pessoa de Jesus Cristo. É isso que Paulo está nos passando por meio de uma poesia hebraica. Aquilo que o pecado fez, separando o Éden e a presença de Deus dos homens, agora, definitivamente, está conosco, porque terra e céu foram reunidos novamente. A presença de Deus está entre nós, e essa presença significa o Filho encarnado. Não sei se você entende como eu a importância dessa afirmação. Ou seja, aquilo que o pecado promoveu, a separação nossa de Deus, a nossa condenação, o nosso afastamento pleno de tudo aquilo que Deus de fato é, e a nossa condição de agora ser de fato condenado por estarmos fora da sua presença, definitivamente estão rompidos, porque o céu e a terra se encontraram, o céu e a terra se beijaram, e isso é a pessoa de Cristo Jesus encarnado. Isto é o mistério do Natal que nós não compreendemos. Estamos preocupados com cerimônia, estamos preocupados com uma história que já sabemos de memória, mas não trazemos para nós o significado, ou pelo menos a implicação, a importância deste fato, que eu volto a dizer, não tem que ser pregado em dezembro. Essa é a nossa mensagem de janeiro, de fevereiro, de março, de agosto, de julho, durante a vida inteira. Cristo de fato se encarnou, Deus se encarnou, e agora terra e céu estão reunidos nele. Esse é o mistério, grande mistério, que Paulo diz aqui evidentemente, literalmente, inquestionavelmente grande é esse mistério. É exatamente o que Deus opera. Mas existe uma outra forma de olhar para esse texto, por favor, Caleb, que é ver como frases paralelas, que ele também constrói, ou seja, é o mesmo quiasmo, com um detalhe além. Você vai perceber que as frases elas estão colocadas, e de tal forma que elas são postas quase que como uma espécie de oposição, ou de contraste. Ou seja, Jesus se manifestou em carne e espírito. Também ele foi contemplado por anjos e pregado entre gentios. E também ele foi crido no mundo e foi também recebido na glória. Percebem como ele constrói essas ideias e qual é a intenção de Paulo ao nos dizer esta verdade? Ele está nos mostrando definitivamente que o mistério de Deus é exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Uma última observação, antes de desligar esses slides, uma última observação.
Nota todos os verbos que ele usa aqui. Ele foi manifestado, ele foi justificado, ou seja, ele foi vindicado, ele foi indicado como, ele foi contemplado, ele foi pregado, ele foi crido e ele foi recebido. Todos dizem respeito à revelação de Deus. Ninguém conhece a Cristo se não for por Deus revelado. É a manifestação. É por isso que muitas pessoas não veem. E é por isso que muitas pessoas, na verdade, não o identificam, porque na realidade não o veem ou não o enxergam. É ele que é o mistério. Aquele se refere à pessoa de Jesus. É interessante porque Eliane conversava comigo esta semana e falava de uma mensagem que ela ouviu, em que a pessoa introduziu a ideia de uma espécie de milagre do Natal. Como se esse milagre acontecesse dentro do tempo, como se fosse uma espécie de estação do ano. No inverno faz frio, no verão faz calor, e no Natal acontece milagre. Todos aguardando um milagre que deveria acontecer nesse período, como se fosse um período que o próprio tempo pudesse alterar, como se fosse o clima. Não, milagre do Natal tem nome e se chama Jesus. E não há nenhum milagre que se compare a isso. Volto a dizer o que disse domingo passado: se você conseguir me explicar como Deus, em sua plenitude, se tornou homem em sua plenitude, como esse Deus homem pôde ser reunido, se você conseguir compreender esse mistério, me explique, porque esse é o grande milagre, a pessoa e a obra de Jesus, desde a sua encarnação até, obviamente, a sua glorificação. Mas um último ponto, antes de nós concluirmos, é que, antes de concluirmos, nós precisamos passar por esse ponto importante do que Paulo diz. Ou seja, a vinda de Jesus, diz Paulo, traz uma nova maneira de viver, que, como eu disse, nós chamamos de piedade. É uma nova forma de viver, é uma nova maneira. E isso é essencial, principalmente se você consegue enxergar o contexto da carta. Se você está com a carta aberta aí, na sua Bíblia, capítulo de número 4, verso do número 1, por favor. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, e ele começa a descrever essa chamada apostasia, em que as pessoas vivem uma espécie de religião, inclusive essa religião se tornando um legalismo que proíbe casamentos, etc. Está aqui no contexto. Se você ler o verso 15 do capítulo de número 3, você vai lembrar que Paulo falou de um procedimento, de uma nova maneira, de como procedemos dentro do cristianismo. Ou seja, o que distingue essa vida? O fiel da balança é exatamente o mistério de Deus que ele descreveu exatamente aqui. É isso que faz a distinção. Ou as pessoas serão, se você quiser observar no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 4, verso 2, ele diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou e etc. Esse legalismo religioso e o procedimento dentro da casa de Deus, que, como nós vimos, Deus chama de piedade. A distinção disso está exatamente em como eu recebo, vejo e principalmente acolho a pessoa de Cristo Jesus como o meu Senhor. É isso que é o divisor de águas. Ou, se eu puder dizer de uma outra maneira, se você não tiver na sua perspectiva o fato de que Cristo é o autor e o consumador da sua fé,
que absolutamente a sua obra plena, perfeita e suficiente é que, de fato, garante a você essa vida de piedade, por mais que você seja um bom presbiteriano, você não vai passar de um religioso. Seus atos serão atos religiosos. Serão atos, na verdade, que cumprirão um procedimento e principalmente uma cerimônia religiosa da sua denominação, mas a fé cristã não estará lá. É uma das tristezas que eu tenho na minha vida, digamos, é encontrar pessoas que às vezes amam mais o presbiterianismo do que a Deus. Amam mais. Lutam e brigam pelo inário presbiteriano, que parece que aquilo se tornou a sua escritura. Ai de você, se você, na verdade, alterar a ordem litúrgica. Porque, na verdade, essas pessoas não percebem que, na realidade, se tornaram religiosas e não cristãs. Com isso, não quero dizer que nós devemos abraçar todas as filosofias e ideologias que têm aparecido. E hoje fui surpreendido mais uma vez por uma nova entrevista do Kivitz, que preciso falar sobre ela oportunamente, encaminharei a vocês um texto provavelmente tratando do assunto. Mas mais uma vez alguém que abraçou o teísmo aberto, apostatando-se da fé, é esse o problema. A essência da fé está sendo perdida. Se ele afirmou o que ele afirmou naquele texto, está entre aspas, temo pelo caminho que ele seguirá, quando ele afirma que Deus não pode tudo, e que Deus é limitado pelo seu amor. Já há uma incongruência no que diz, porque o amor de Deus é infinito. E eu estou dizendo a Deus a maneira e a forma pela qual Ele deve manifestar o seu amor, porque sou eu quem determino e não Ele. É exatamente, seja religião, seja filosofia, seja ideologia, seja teologia, seja o que for, não é isso, meus irmãos, que de fato conduz à nossa piedade. A nossa vida cristã é conduzida pela fé em Cristo Jesus unicamente, e mais nada. Confiado somente nele e na obra dele que é perfeita, desde a encarnação até a sua ascensão e glória, mas ele é. A explicação para o mistério da vida cristã é realmente a pessoa de Jesus. Eu tive um tio meu, muito querido inclusive, mas que não era cristão, mas que convivia conosco exatamente naquele período em que nós estávamos, eu digo nós, porque eu e meu irmão mais velho, que somos pastores, estávamos estudando no seminário. Então você já sabe, faz muito, muito tempo atrás. Ele inclusive já faleceu, mas nós convivíamos ali. E havia uma coisa que ele não conseguia entender. Era a nossa forma de vida cristã, a maneira que nós vivíamos. Para um homem do mundo, dois jovens, dois adolescentes, 16 anos, 17 anos, vivendo daquela forma, não fazia sentido. E ele então sempre, como não podia brigar conosco, claro, ele sempre caçoava, que é uma palavra da época, hoje não caçoa-se mais, zoa, né? Então ele sempre nos zoava exatamente pela maneira como nós éramos. Entre outras coisas, ele dizia o seguinte: olha, vocês vão para lá, vocês estudem, quando vocês formarem, nós vamos abrir uma igreja, vocês vão ser os pastores, eu vou ser o tesoureiro. Essa era a brincadeira que ele fazia. Por quê? Porque ele não compreendia o mistério da vida cristã. Por que que eu e você, num domingo calorento como esse, que não estamos suportando o calor que passamos, saímos de casa e passamos 1h30 assentado num banco, ouvindo um pastor chato falar prolongadamente sobre um assunto que nós temos dificuldades de entender? Por quê? Porque é o mistério da piedade.
É a mesma razão que nos vai fazer levantar amanhã cedo e honrar esse Deus em nosso trabalho. É a mesma razão que vai fazer com que esta noite você se deite em paz e durma seguro, porque você confia nesse Deus. É a mesma razão que vai fazer você enfrentar os maiores dilemas da sua vida, inclusive a própria morte, ciente de que Cristo Jesus venceu a morte. E é isso, de fato, que é o mistério dessa vida que nós levamos. Concordo, é incompreensível. Como vocês vêm até aqui, contribuem, tiram do dinheiro do seu salário para contribuir. Vocês evitam cometer pecados que todos cometem. Vocês sofrem prejuízos e muitas desvantagens no mercado de trabalho porque agem eticamente. Por quê? Por que você precisa ser justo e dar seu lugar à fila corretamente quando ninguém está se preocupando com isso? Por quê? Qual a razão de tudo isso? A razão é simples. O mistério de Deus chamado Jesus Cristo, que mudou definitivamente a minha vida. Essa é a razão. E curiosamente, a tudo isso nós chamamos de Natal. E eu desafio você a se lembrar, a última vez que em uma ceia de Natal, uma família cristã lembrou-se desses fatos. Desafio você a pensar qual foi a última ocasião em que você, naquela noite, na virada de 24 para 25, quando nós costumamos nos cumprimentar e desejar Feliz Natal, interrompeu tudo isso para orar e dizer ao Senhor, grato porque Cristo Jesus me salvou pela sua encarnação. Pois este é o símbolo do Natal. É isto que o Natal aponta, é isso que o Natal indica. Este é o mistério da piedade. Aquele que foi encarnado, foi justificado em espírito, foi visto por anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e foi recebido na glória. Esse é o mistério do nosso Natal e da nossa vida e da nossa existência. E eu espero de alguma maneira que com essas exposições que eu e o reverendo Igor fizemos, você entenda o significado dessa encarnação, que é o mistério de Deus. O Verbo se fez carne e agora o céu e a terra se encontraram, se beijaram e nós estamos na presença do Deus eterno. Que Deus nos ajude a compreender essa verdade.